Neste vídeo, Joel Goldsmith explora o caminho do despertar espiritual e da união com Deus. Ele enfatiza que, embora a mensagem da verdade seja valiosa, a verdadeira transformação ocorre através da meditação, onde fazemos o contato final com nossa fonte espiritual. Joel ressalta também que a igualdade verdadeira é espiritual e não social, econômica ou política. Ao reconhecer nossa identidade divina e rejeitar as tentações do homem natural, alcançamos paz e domínio sobre a vida. Até o final do vídeo, você vai compreender como a consciência de Cristo em nós transforma nossa existência. Além disso, os comentários do Marcos Gualberto sobre o assunto irão enriquecer sua compreensão para uma visão direta sobre a jornada de iluminação espiritual. Iluminação espiritual. O caminho do discipulado nos conduz através dos passos daquele primeiro despertar para a unção espiritual, que leva ao objetivo final da união consciente com Deus. Embora a mensagem da verdade seja de grande ajuda, uma ajuda tão importante que eu ainda não descobri uma forma de dispensá-la, é apenas, no entanto, uma ajuda para nos conduzir à meditação, onde ocorre a verdadeira transição. Podemos saber toda a verdade que existe daqui a Jerusalém e vice-versa, mas se não atingirmos a realização de nosso eu verdadeiro, saber a verdade representará apenas uma pequena parte em nossa vida. Devemos eventualmente alcançar a realização do ser real, meu ser real, seu ser real, até que haja apenas um ser real. Isso é conseguido por meio da meditação. É na meditação que fazemos aquele contato final com a fonte espiritual da existência, que nos permite conhecer a verdade não intelectualmente, mas por meio da realização. O eu que eu sou é o Cristo pessoal. Não é apenas o ser de mim, é o ser de você. Não é o ser individual que eu só tenho, é um ser universal. Sou eu mesmo, e também sou eu, você. Ao entrar em contato com este eu, não apenas entro em contato com o ser universal que sou, mas também com você. Não com sua humanidade, mas com sua identidade espiritual. O Mestre Jesus disse: já não vos chamarei de servos, mas chamo-vos de amigos. João capítulo 15, versículo 15. No momento em que reconheço que este Cristo pessoal de mim é o Cristo pessoal de você, somos iguais. E essa é a única igualdade que há. Não existe igualdade de status social, existem os socialmente acima e os socialmente abaixo, os socialmente alguém e os socialmente ninguém. Não existe nem mesmo igualdade de status político. Como descobre quem pertence a um partido político e nem há igualdade de status econômico? Existem os pobres, os ricos e os intermediários. Existem os comercialmente em alta e os comercialmente em baixa. Não existe igualdade na vida humana e nunca poderá haver. A única igualdade é a igualdade espiritual. E essa igualdade é porque meu ser
é o seu ser. O seu ser é o meu ser. Há apenas um ser. É por isso que somos iguais. Cada um de nós ainda pode viver em diferentes níveis econômicos de vida, ainda podemos ter nossos diferentes níveis políticos e sociais. Não há igualdade neles e não vamos procurá-la. Espiritualmente, mesmo a menor pessoa no degrau social, político ou econômico é igual a mim. E mesmo o maior deles também é igual a mim. Por quê? Porque existe apenas um ser e ele é divino, assumindo o domínio ao afastar-se da tentação. Porque percebemos nosso verdadeiro eu quando o homem natural de nós deseja se expressar de uma forma ou de outra, podemos dizer: afasta-te de mim, Satanás. Eu não estou interessado em você. Essa tentação pode parecer medo, mas podemos enfrentá-la com: de que adianta temer se sou eterno? Nem a vida e nem a morte podem me separar de Deus. Pessoal, para a gente enriquecer a nossa compreensão do que a gente está estudando com o Joel, o mestre Gualberto vai trazer a sua visão sobre esse assunto que o Joel estava falando. E o interessante das falas do mestre é que ele traz uma visão do que ele vive nesse despertar espiritual, nessa iluminação espiritual. E, obviamente, a linguagem que o mestre Gualberto traz é diferente. Até porque cada mestre traz uma linguagem diferente. E o interessante dessa linguagem diferente é que nos ajuda exatamente nessa compreensão do que realmente é esse despertar. Mestre, dentro desse assunto que o Joel comenta, da vida, da morte, que não nos separam de Deus, qual a visão do mestre sobre esse assunto? Ô Gilson, essa noção de separação, quando a gente fala separar de Deus pela morte ou pela vida, observem isso, essa noção é uma noção do pensamento. Apenas no pensamento nós temos essa noção de separação entre a verdade que trazemos naquilo que nós somos e a realidade que é Deus. Assim, a noção da morte e da vida, com base no pensamento, é a noção de uma identidade presente, que é a identidade egóica. Então, é ela que tem a noção de separação, de que está separada de Deus, que está separada do outro, que está separada da existência, que está separada da vida. Então, essa noção é uma noção do pensamento, é o pensamento que nos fala desta separação, desta ilusória separação entre nós e a realidade. Não existe tal coisa. A realidade deste ser que somos é a realidade divina. E nada pode nos separar daquilo que nós somos, essencialmente, verdadeiramente. Essa, Gilson, é a natureza do seu ser. É a natureza de Deus. É a natureza de cada um de nós. Aquilo que nós somos é algo diferente daquilo que nós demonstramos ser, que nós apresentamos ser, que nós acreditamos ser. Aquilo que nós acreditamos ser envelhece, adoece, sofre acidente e naturalmente pode morrer. Por acidente, velhice, doença ou de alguma outra forma. Mas isso não é a verdade que nós somos.
A verdade que nós somos, essencialmente, está além de nascimento e morte. A verdade sobre nossa identidade real é aquilo que não está dentro do conhecido, dentro do tempo, dentro desse movimento que é o movimento do pensamento. Assim, precisamos tomar ciência disso. E tomar ciência disso é assumir essa verdade, é assumir esta realidade, a realidade deste ser, indo além desta condição psicológica, onde se situa nossa vida egocêntrica, onde está situado o movimento de ser alguém com problemas. O despertar de nossa natureza verdadeira é aquilo que nos mostra que há uma única realidade presente. Embora tudo isso que estamos falando aqui jamais será constatado pelo pensamento, compreendido pelo pensamento e aceito pelo pensamento. É por isso, Gilson, que nós temos enfatizado a importância de um trabalho nessa direção. Não podemos ficar no campo da teoria, das palavras, dos conceitos. Nós precisamos adentrar a esta visão, a esta compreensão direta, para de fato termos ciência de que nem isso que chamamos vida ou isso que chamamos morte pode sustentar esta separação, pode nos separar da verdade que trazemos, da verdade que somos, quando essa ilusão termina, quando essa ilusão desaparece. Agora, se faz necessário, sim, Gilson, uma aproximação direta, veja, não teórica, mas verdadeira disso. Uma aproximação verdadeira requer um trabalho de autoconhecimento, de vivência com a meditação, porque é isso que traz a ciência de Deus. É isso que traz a visão da realidade divina. Todo esse empenho nosso, veja, em direção a estudos, a leituras, isso não é suficiente. Não está nos livros, não está nas teorias, não está nas palavras. É algo além das palavras. É algo vivencial. Todos os seres realizados nos falam da importância disso. Joel Goldsmith também nos diz isso. Não está na fala, não está nas palavras. É algo além das palavras e dos pensamentos. É aquilo que está presente exatamente quando não existe mais a palavra, não existe mais o pensamento, quando não existe mais a linguagem, quando o silêncio se estabelece, como sendo nossa natureza real, como sendo nossa natureza verdadeira. Assim, a nossa ênfase deve ser nessa direção, para esta compreensão. Ok? Então é isso que é recomendado. Nem a vida e nem a morte podem me separar de Deus. Isso deve eliminar o medo e, por causa do nosso reconhecimento de nossa verdadeira identidade, nosso eu real, não importa que tentação venha, não importa a quantidade de homem natural que resta, podemos sempre tratar isso com
Afasta-te de mim, Satanás. Em cada um resta algo daquele homem natural. Ninguém jamais alcançou a plena cristandade enquanto esteve na terra. Até o Mestre Jesus disse aos discípulos: Não pudestes vigiar comigo por 1 hora? Existe o suficiente desse homem natural em todos nós para querer manter o status quo. No entanto, na medida em que percebemos que Cristo é nossa verdadeira identidade, quando o homem natural deseja se levantar em pecado, doença, carência ou em qualquer outra reivindicação, podemos nos voltar e dizer: não há realidade para você. Eu sei quem eu sou. Eu sou o Filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo. Mantendo-nos nessa consciência de nossa verdadeira identidade, o homem natural retrocede. Quanto mais nos aprofundamos na consciência da verdade, de que a natureza de Cristo é nossa verdadeira natureza, que a consciência de Cristo é nossa verdadeira consciência, que a vida de Cristo é nossa vida verdadeira, que a filiação divina é nosso ser real, no grau em que sabemos isso sobre nós mesmos e estamos dispostos a reconhecê-lo nos outros, nesse mesmo grau, então, o homem natural de nós tem menos atuação em nossa vida, menos influência e menos oportunidade de se gabar. Podem surgir algumas tentações, e surgem, mas sempre há essa lembrança dentro de nós de nossa verdadeira identidade. A cristandade não deve ser alcançada, mas reconhecida. Em toda a literatura religiosa, mas especialmente na mística, o objetivo da consciência de nossa verdadeira identidade é apresentado. Os gregos diziam: homem, conhece-te a ti mesmo. Em outras palavras, homem, reconheça a sua verdadeira identidade. O Mestre Jesus também nos revelou nossa verdadeira identidade e nos mostrou que o homem carnal, o homem natural, não é de Deus e deve ser afastado. Paulo também nos disse para despirmos do homem velho e nos vestirmos no homem novo, para que a mortalidade fosse tragada pela vida, mostrando-nos o eu inferior, o homem natural, e o eu superior, o Cristo que somos. Mas quem dizeis que eu sou? A menos que possamos dizer Cristo, não alcançamos a consciência espiritual suficiente para discernir o Cristo do ser individual. Mesmo que uma pessoa não conheça sua identidade de Cristo, é nossa responsabilidade reconhecê-la. E se não o fizermos, então, nesse grau, não estaremos vivendo da consciência espiritual. O bem não é realmente uma qualidade que você alcançará. O bem é o ser que você é. O Cristo não é algo que você vai alcançar. O Cristo é o ser que você é. É algo que você deve reconhecer agora. Você deve perceber que o Cristo é agora a sua identidade verdadeira. Você não a ganhou. Não há você para ganhar algo. Há o você que já existe, mas que agora deve ser realizado. Se você entende Cristo como sua identidade, isso é permitir que Cristo habite em você. Não realmente em você,
mas como você. Se você permitir que Cristo viva como você, e se você viver como Cristo, então quando o seu eu inferior, o homem carnal, o homem natural se levantar para dizer: não me sinto bem, estou doente, ou eu sou pobre, eu estou tentado, eu estou pecando, você responderá com: afasta-te de mim, Satanás. Eu sei quem eu sou. Gradualmente, você descobrirá que se torna cada vez mais fácil não só alcançar a vida como filho de Deus, mas também o que é tão importante quanto viver com seus próximos, reconhecendo sua verdadeira identidade. Mestre, sobre essa questão desse reconhecimento, de reconhecermos nossa identidade verdadeira, como Joel cita no texto, qual a visão do mestre sobre essa questão? Ô Gilson, temos que olhar isso diferente. Repare como são nossas perguntas, como elas são formuladas. Em geral, nós temos as perguntas com base numa formulação dentro daquilo que são as nossas expectativas. Então, quando a pergunta é como reconhecer nossa identidade real? O que pensamos, o que acreditamos, o que temos em mente no que diz respeito a esse reconhecimento? Então vamos ver isso. Reconhecer pressupõe que você já viu alguma vez. Está apenas tomando ciência de novo daquilo que você já viu. Então a expressão reconhecer carrega esse sentido. E aqui, quando tratamos de Deus, não estamos tratando de algo que nós possamos reconhecer. Por que não podemos reconhecer? Porque tudo que nós podemos reconhecer está dentro daquilo que o pensamento reconhece. E Deus não faz parte disso. Você não pode reconhecer aquilo que não conhece. Olha que coisa interessante, maravilhosa nós temos aqui. Deus não é uma realidade conhecível, reconhecível pelo pensamento. O pensamento não pode alcançá-lo, o pensamento não pode reconhecê-lo. E, portanto, nós não temos a condição de reconhecer a verdade de Deus pelo pensamento. O que nós podemos, repare, é diferente. É assumir esta realidade. É tomar ciência desta realidade. É diferente tomar ciência. Tomar ciência é constatar a realidade aqui e agora, presente. No entanto, essa constatação, ela não é a constatação que o pensamento pode fazer. É exatamente quando o pensamento é anulado, quando ele não está presente. Então, essa constatação está aqui. Então, tomar ciência de Deus é ter a compreensão de que a única realidade aqui é a realidade de Deus. Mas repare, Deus não é uma ideia, não é um conceito, não é um pensamento. É uma realidade presente, quando o pensamento não está. Você pergunta como tomar ciência disso, quando pergunta como reconhecer essa nossa real identidade. Pelo autoconhecimento? Uma vez que você compreenda a verdade sobre você, você tem a verdade sobre Deus. Mas reconhecer a verdade sobre você requer o descarte da ilusão sobre você. Então, toda ideia que você faz,
pensamento, imaginação, crenças, conceitos, conclusões, todas as imagens que você tem a respeito de você mesmo, tudo isso precisa se desfazer, precisa ser desfeito, precisa desaparecer, para que essa realidade se mostre. Então essa é a ciência de Deus. Ramana Maharshi, aqui a foto dele, ele dizia: conhecer Deus é ser Deus. Só há essa realidade presente. A ideia de alguém para conhecê-lo é uma crença, da qual temos que nos livrar, para que essa realidade se mostre. Então é isso, Gilson, que se faz necessário para as nossas vidas. Você que está acompanhando esse vídeo, ter uma aproximação da verdade do seu ser é ter uma aproximação da verdade de Deus. Nesse instante, nesse momento. Ok? É isso? Gradualmente, você descobrirá que se torna cada vez mais fácil não só alcançar a vida como filho de Deus, mas também o que é tão importante quanto viver com seus próximos, reconhecendo sua verdadeira identidade. E a verdadeira identidade de quem nem mesmo começou a suspeitar disso. O Cristo não precisa ganhar a vida com o suor da testa. O Cristo não tem que lutar ou se esforçar. O Cristo vive pela graça. É isso que acontece no momento em que você reconhece sua verdadeira identidade e a minha. Isso tem que ser universal. No momento em que você percebe que está vivendo não como um mortal, mas como um ser crístico, na medida que isso começa a se registrar em você, sua vida perde o sentido da batalha, perde a luta e o seu bem começa a aparecer pela graça, sem pensar em sua vida, não pela força nem pelo poder, mas pelo meu Espírito, pelo Espírito de Deus que habita em você. Tudo isso só pode acontecer na proporção em que você começa a saber que vive como o Cristo e a reconhecer sua verdadeira identidade, sua cristandade. Minha verdadeira identidade, sou o Cristo. A mente do Cristo é a minha mente. A alma de Deus é a minha alma. Eu e o Pai somos um, e todas as qualidades espirituais do Pai também são minhas. E para você que tem interesse real, tem esse desejo no coração de compreender o que é esse despertar, essa iluminação, essa vida, essa morte, o que é essa identidade real, fica o convite para participar dos encontros Satsang, que são esses encontros de final de semana que o mestre Gualberto, que vive isso, proporciona, onde ele nos ajuda a podermos nos investigar e ver o quanto a mente nos enrola nessa busca espiritual, nesse desejo por Deus. Então fica o convite, no primeiro link fixado vai ter o link do WhatsApp para participar do grupo desses encontros, que são nos finais de semana, encontros online, também presenciais, inclusive retiros. Também já pede, já deixa o like, já faz o comentário e a gente se vê no próximo vídeo.